você consegue analisar as principais causas dos seus problemas, tá? Utilizando o diagrama de Pareto. Bom, agora que você já tem um problema declarado, você já tem um problema que ele é autêntico e você já sabe qual que é a importância de você resolver esse problema, o próximo passo seria atuar nas causas, né? Encontrar e pensar em soluções. Ocorre que muitas das vezes você e eu temos várias causas. Ruth, como é que eu sei, como é que eu priorizo quais são as causas que, se eu mapear e pensar em soluções, vão me trazer mais resultados? E aí entra esse método, essa ferramenta do diagrama de Pareto, que é o quê? Vou tentar bem resumidamente. O diagrama de Pareto, ele é uma análise, ele é um princípio, na verdade, feito por um economista lá em 1896, onde ele analisou que na empresa onde ele trabalhava, na verdade, na cidade onde ele vivia, que era na Itália, 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. E esse fenômeno ele começou a observar não só, mas na organização, no jardim onde ele vivia, ele observou que 80% dos frutos vinham de 20% das plantas. Aí a gente pode observar isso nos negócios, na economia, por exemplo, que 80% do lucro das empresas são obtidos de 20% dos clientes. 20% dos jogadores marcam 80% dos pontos de uma partida, tá? Então, assim, não é uma equação matemática e não é um número preciso, mas é um fenômeno que a gente observou, a gente não, né? O economista observou que existe essa relação e que faz, sim, muito sentido a gente aplicar para priorizar nossos problemas e as nossas principais causas raiz ali, tá? Então, como é que a gente aplica isso trazendo aqui para o nosso contexto? Se você conseguir identificar e atuar em 20% das causas raiz do teu problema, das causas que mais, né, que mais aparecem ali, vamos dizer assim, 20%, você consegue resolver 80% dos teus problemas, você consegue atuar em 80% das consequências dos teus problemas, tá? Então, e aí você atuando em 20% dessas causas, você já tem um resultado gigantesco, porque você já resolveu as principais causas e você atuou ali e já tem grande parte do problema resolvido ali ou minimizado, tá? Então, é esse o princípio. E aí, como é que você consegue fazer isso? Através da planilha que já está disponibilizada para você aqui para você baixar. Você vai baixar essa planilha que eu estou compartilhando ela aqui, inclusive, tá? E você lembra das causas e consequências que você já mapeou lá no Canvas? Você vai trazê-las para cá, vai colocar aqui as consequências e aqui depois as causas. Tá? É lógico que isso aqui é bem resumido, essa espinha de peixe aqui que você está vendo é um outro nome que você pode encontrar para esse diagrama na internet, ou espinha de peixe, ou lei de Pareto, diagrama de Pareto, são todos com esse mesmo objetivo, tá? Essa espinha aqui pode ser grande, você pode ter várias causas, você pode ter várias consequências, então assim, a ideia é que você realmente tente simplificar em causas e consequências que realmente façam sentido e trazer para cá, tá? E aqui qual é o problema e a dor principal, que no meu caso aqui é a insatisfação do cliente, você colocaria aqui nessa caixinha, tá? Feito isso, preenchida essa primeira aba, você vai para essa segunda aba aqui, que é a base de dados. Quais são os campos que você precisa preencher aqui, tá? Esse aqui da descrição, as duas primeiras colunas, A e B, que você vai trazer para cá quais são as causas. Aqui, ó, causa um, causa 2, causa 3, causa 4, enfim. E lembra daquela parte lá no template do Canvas, de análise do problema que você colocou? Em qual frequência essa causa aparece? Tá até aqui, ó. Vou compartilhar aqui o template. Na parte do 2, que é o quê? Você mapeou as causas e você disse com qual frequência elas aparecem. É nesse momento aqui que você vai transpor essa frequência para a planilha, tá? E aí você transpõe para cá, tá? E essa ordenação aqui já está ordenado na ordem decrescente, né? Das principais ocorrências para baixo. E aí, mas se não tiver, quando você estiver fazendo, você ordena em ordem decrescente para poder dar certo ali a montagem do gráfico. Precisa estar em ordem decrescente. Aqui eu já estava montado, que era para mostrar para vocês. Essa coluna D e a coluna E é calculada automaticamente, então você não precisa mexer aqui. E aí você vai aqui para a terceira aba, que é o gráfico de Pareto, e aí você já vai ter o seu gráfico pronto. Ruth, como é que eu faço a leitura desse gráfico? Tá aqui, nesse caso aqui, quais são as causas que, se eu atuar, eu vou resolver até 80% dos meus problemas, das minhas consequências, né, no caso. A causa 1, a causa 2,
É tudo que está acima da linha do gráfico. E percebe que pegou um pouquinho da causa 3 aqui, né? Mas eu focaria mais na causa um e na causa 2. Então, se eu focar em trazer soluções para essas duas causas, eu sei que 80% dos meus problemas eu vou conseguir minimizar ou resolver de vez. Dos meus problemas, não, das consequências do meu problema, tá? Eu vou conseguir minimizar ou resolver de vez, tá? E aí eu vou com certeza ter uma vida mais calma, dependendo do meu contexto do negócio. Isso aqui é muito real, tá, gente? Quando eu odeio, a gente atuou nessas duas primeiras causas aqui, de fato, a gente já conseguiu ver uma melhora muito grande ali no atendimento e no índice de satisfação, tá? Então, é isso. Tudo que tiver acima da linha do gráfico aqui são as causas que você tem que atuar e pensar em soluções. Dúvidas, me manda aqui nos comentários, feedback, se o gráfico faz sentido ou não. Quando você montar seu gráfico, me manda para eu analisar. Posso pensar junto com você ali nas soluções, tá bom? E ver se faz sentido ou não. E é isso, te vejo no próximo módulo.